Então, gente, o vídeo parou, não é? E eu vou continuar aqui o que eu estava falando. Então, a síndrome de Tourette trouxe mudanças na minha vida pessoal, como mãe, como esposa, como dona de casa e como profissional. Então, juntou eu não ter um diagnóstico correto, juntou a falta de apoio familiar, de pessoas, porque eu tinha uma vida muito corrida, então eu não tinha tanto contato com os amigos como eu tinha quando eu era solteira. Eu tinha morado fora do Brasil, estava voltando, então a gente teve um afastamento da vida social. E aí a minha vida estava relacionada a mim, meu marido, meu filho e as pessoas da minha família com quem eu convivia. Só que haviam muitas críticas familiares por conta da minha superproteção com meu filho, do meu cuidado do meu filho. As pessoas diziam que era exagero, que era várias coisas que eles julgavam, né? Porque família julga e família fala e às vezes não se coloca no seu lugar para entender o que você está passando. Não vem primeiro perguntar como você está, como você se sente, como se você precisa de apoio, se você está precisando de algo, não. Eles perguntam socialmente como vai você e a partir do momento que você acha que está tendo uma pergunta que realmente a pessoa se preocupa com você e que quer interagir com você através de uma conversa sincera e verdadeira, quando você começa a falar, a pessoa lhe ouve, mas depois você fica sendo julgado. E aí, como família, você tem que ouvir tudo, né? Às vezes você não ouve diretamente, mas ouve indiretamente e ficam aquelas questões intrafamiliares do leve e trás de uma conversa dita aqui, de uma conversa dita ali, e falaram isso de você, falaram aquilo de você, e infelizmente isso vai lhe magoando, vai lhe afastando das pessoas ao mesmo tempo, e você vai vendo que no final você não tem ninguém de verdade com quem compartilhar, porque as pessoas não entendem. As pessoas simplesmente, muitas vezes, da nossa família, elas acham que é exagero, que a gente está sendo neurótico, que a gente está criando problema, que os problemas da criança é malcriação, é falta de uma educação, é falta de rigidez, é falta de castigo, é falta de bater. Então, são questões que cada pessoa tem sua opinião a dar, sem se colocar de verdade no lugar de quem está passando pela situação. Eu nunca fui a favor de bater, nem de castigar, e nem de tratar meu filho a gritos para resolver nada. Eu sempre quis tratar meu filho diferente de como eu fui tratada como criança e queria que ele fosse bem tratado, que ele crescesse com diálogo, com conversa, para que ele pudesse se tornar uma pessoa compreensiva e atenta, não é? E foi assim que eu tentei fazer, apesar dos contras de outras pessoas que diziam que tinha que bater, que tinha que gritar, que tinha que castigar, e eu não aceitava. Então isso vinha de fora, vinha de várias partes, vinha do meu marido, vinha da minha mãe, vinha de tios, vinha de pessoas que realmente criticavam, né? Mas eu decidi então que eu não ia me preocupar mais com a opinião das pessoas e que eu ia correr atrás do diagnóstico, que eu ia cuidar do meu filho da melhor maneira que eu pudesse, que eu ia fazer o meu melhor por ele sem estar esperando que as pessoas estivessem me apoiando ou que estivessem do meu lado para resolver as coisas. Então, eu não tinha com quem fosse comigo, um médico, eu não tinha quem fosse comigo atrás de um novo especialista, eu fazia tudo sozinha, eu buscava informações sozinha, eu corria atrás dos médicos sozinha, eu levava para as terapias sozinha, e para isso, como eram muitas situações, eu tive que sair do trabalho que eu estava. Eu deixei de dar aula, depois fui trabalhar numa empresa de meio expediente, de telemarketing, mas eu vi que não era aquilo que eu queria fazer, porque eu também estava afastada do meu filho e vi que ele estava precisando muito de mim naquele momento. Era um momento muito delicado e que realmente eu precisava estar perto. Então, como eu nos Estados Unidos tinha trabalhado com várias coisas, inclusive ajudando uma pessoa que era confeiteira e aprendi muito de confeitaria com ela,
eu comecei a fazer kit festas dentro de casa, a vender, a trabalhar com cupcakes, com bolos, e assim eu fui criando uma clientela. Também trabalhei com venda de quentinha, né? Eu morava perto de um centro comercial, um shopping, e eu fazia quentinhas de comidas diferentes, lasanha, canelone recheado, torta de frango salgada, gratinados, comida gratinada, escondidinho de macaxeira. E eu fazia isso e levava para vender na hora do almoço nas lojas do shopping, porque eu já tinha trabalhado em shopping na adolescência e sabia que muitas vezes as pessoas não tinham tempo nem de almoçar fora da loja. E assim fui me virando. Gente, eu me virei nos 30, nos 60 e nos 90. Pelo meu filho, eu fazia qualquer coisa. E assim, trabalhando para mim em casa, eu comecei a ter tempo, sim, de tratar meu filho, de levar ele aos médicos, de levar ele para fazer a terapia com psicólogo, de levar ele para o jogo de futebol, de dar mais atenção a ele, de ensinar as tarefas a ele. E quando eu consegui o diagnóstico da síndrome de Tourette, isso fez com que realmente eu parasse e dissesse: e agora? Tenho um diagnóstico, o que é que eu vou fazer? E eu chorei, tive medo, mas eu decidi que eu ia fazer com que meu filho tivesse a melhor qualidade de vida que ele pudesse ter, independente do diagnóstico. Se ele ia viver com a Tourette, se ele ia conviver com a Tourette, ele ia viver da melhor forma que eu pudesse fazer com que ele vivesse. Eu ia tratar ele normalmente, ia fazer com que ele tivesse muita motivação, decidi fazer com que ele entendesse que ele era capaz de fazer o que ele quisesse fazer, ensinei ele a ter autoestima, dediquei a mostrar que ele poderia ser capaz de fazer o que ele quisesse fazer, não é? Mesmo que as pessoas dissessem não, mas que ia depender somente dele, do esforço dele e da dedicação ao que ele quisesse, porque nada na vida era fácil. Eu acho que errei em um ponto. Meu filho era muito pequeno, ele tinha apenas 10 anos, e quando eu tive esse diagnóstico, como eu não tinha com quem conversar, como eu não tinha ninguém, eu fui compartilhando as coisas que eu entendia sobre a Tourette, que eu estava aprendendo sobre a Tourette com ele, não é? E isso não foi bom. Meu filho ainda não tinha essa maturidade para entender o que era síndrome de Tourette com 10 anos de idade. Mas eu tentei passar para ele de uma forma mais leve, mas conversei com ele, disse que ele tinha os movimentos, e esses movimentinhos eram o mesmo movimentinho que a gente fazia quando a gente piscava o olho, ou quando a gente estava com sono, que a gente bocejava, abria a boca. Então, como a gente não controlava quando a gente piscava o olho e não controlava quando a gente bocejava com sono, era o mesmo tipo de movimento que fazia com que ele mexesse o bracinho ou emitisse o som sem que ele controlasse. A diferença é que esses movimentos não iam vir quando ele estivesse cansado, iam vir quando ele menos esperasse, e às vezes ele nem ia perceber, porque os tiques da síndrome de Tourette, eles vêm e vão em momentos de ansiedade, em momentos de maior estresse, ou em alguns momentos onde a criança está muito feliz, está muito eufórica, está contente, ou está com medo, ou está assustada, ou está ansiosa, mas às vezes ela faz e emite os tiques sonoros, ela faz os movimentos motores e tem os tiques sonoros sem ela nem perceber. Às vezes a criança tá lá fazendo e ela não tá percebendo. Meu filho às vezes fazia assim, jogava o bracinho assim: por que você jogou o braço? Aí ele fazia: eu não joguei o braço. Então ele não percebia, era algo tão involuntário e tão natural que nem ele percebia que tinha emitido o tique do som e nem que tinha mexido o bracinho. E aí eu fui prestando atenção, compartilhei com ele as informações que eu ia obtendo de uma maneira leve, mas eu não indico que vocês façam isso. Eu hoje em dia entendo que as crianças com síndrome de Tourette, elas têm uma característica muito diferenciada e peculiar. Elas são crianças muito sensíveis. Elas são crianças que elas demoram um pouco a ter um amadurecimento emocional. E é por isso, por falta
desse amadurecimento emocional e por grande sensibilidade que essas crianças têm, que tudo toca neles de maneira mais dolorosa. Tudo afeta as crianças com Tourette muito mais. Tudo abala o emocional dessa criança muito mais. Tudo faz com que essa criança tenha muito mais medo, muito mais receio, muito mais timidez, muito mais insegurança, mais do que outras pessoas que não têm a Tourette. A gente sabe que insegurança, medo faz parte do dia a dia e da nossa vida. São etapas da vida que nos ensinam a amadurecer. Mas essas crianças com Tourette, eu percebo que elas têm mais essa dificuldade do amadurecimento. Então, se existem conflitos dentro de casa, essa criança sofre mais e os tiques afloram muito mais. Quando eu via discussões na minha casa entre eu e meu marido, quando havia problemas internos dentro de casa e geravam discussões ou atritos dentro de casa, eu via que os tiques do meu filho explodiam. Ele tinha tiques gravíssimos, fortíssimos. Ele mexia muito o ombro, jogava o pescoço para o lado, jogava o pescoço para trás. E numa certa ocasião, onde estava muito difícil a convivência familiar, eu quase me divorciei. E tive que contar para o meu filho que a gente ia se separar. E isso foi horrível. Isso gerou no meu filho uma crise que eu não desejo para ninguém. Ele passou uma semana jogando o pescoço para frente e para trás e não conseguia parar de fazer isso, esse movimento. Eu fiquei desesperada. Passou uma semana sem ir para a escola. E eu disse, eu não posso fazer isso. Meu filho não merece, meu filho não pode, não vai aguentar essa situação dessa separação. Ele está sofrendo demais. Foi quando eu comecei a perceber que tudo isso afetava ele muito, muito mesmo. Então a gente conversou, decidiu tentar novamente, pelo bem da família, pelo bem do meu filho, do Dudu, e a gente continuou junto. E hoje em dia a gente continua junto, mas a gente passou por muitas situações difíceis que eu não desejo para ninguém, mas que a gente conseguiu superar depois de muito tempo, depois de muito aprendizado. Mas eu tive que ser muito forte, eu tive que ter um autocontrole muito grande e tive que buscar não entrar mais em atrito dentro de casa. Toda vez que eu via que algo estava partindo para o lado da discussão ou da discordância, eu ficava quieta e calada e ia deixando as coisas se acalmarem. Então eu tive que tentar ter um autocontrole meu, do meu emocional, pelo bem do meu filho, mesmo que eu tivesse com vontade de desabafar, de falar, de discutir, de fazer qualquer coisa, eu não fazia. Então eu tive que ter um amadurecimento também emocional, como pessoa, como mãe, como mulher, de tentar entender que, pelo bem do meu filho, deveria ter uma mudança interna na minha família. E essa mudança tinha que começar por alguém. Se não estava vindo de parte das pessoas da família com quem eu convivia, que eu esperava que me apoiassem, me ajudassem, então tinha que partir de mim, não é? Então eu foquei no meu filho e tentei fazer o melhor por ele, evitando problemas, evitando discussões, evitando estar perto das pessoas que não tinham coisas boas para dizer, evitando estar saindo para estar comparecendo a eventos familiares ou reuniões de família, onde eu sabia que ia ter crítica, onde eu sabia que ia ter gracinha, ia ter comentários maldosos, ia ter situações que me desagradavam, me deixavam triste. Então eu realmente passei a viver para minha família, eu, meu marido e meu filho. E as coisas tinham seus altos e baixos, porque sempre tem em qualquer família. Então o amadurecimento em relação à síndrome de Tourette foi também um amadurecimento meu como pessoa, como mãe, como esposa, porque eu tive que aprender sozinha a tentar criar um ambiente familiar e um ambiente na minha vida, na minha família, onde meu filho fosse protegido, onde meu filho fosse amado, onde meu filho tivesse paz, onde meu filho tivesse tranquilidade emocional, para que ele pudesse crescer
não é? Fazendo um tratamento e tendo uma vida mais tranquila, que pudesse fazer com que ele se sentisse melhor, se sentisse bem dentro de casa e ele pudesse saber que ali a gente estava para apoiá-lo. Então eu dei todo esse suporte emocional ao meu filho, fiz o meu melhor, sempre tentando fazer com que ele estivesse bem, fazendo com que ele estivesse fazendo atividades esportivas, com que ele participasse de todas as atividades da escola. Às vezes ele não queria, às vezes ele não queria participar, tinha vergonha, tinha medo. Eu conversava, você tem que ir, todo mundo gosta de você, você é uma pessoa que realmente é alegre, seus amiguinhos vão sentir falta. Então era incentivando positivamente para que ele não se isolasse. Outra coisa que ajudou também ao meu filho foi tentar trazer esses amiguinhos para perto do convívio diário dele. Então, eu na minha casa fazia bolo, cupcake para vender, mas também às vezes fazia mais, para ele chamar os amiguinhos e fazia aquela tarde do cinema. Olha, hoje eu vou botar um filme aqui. Chame seus amigos para vir assistir filme. Eu vou fazer pipoca, refrigerante, vai ter bolo, vai ter coxinha. E eu chamava a meninada lá para casa, ia todo mundo. E aí fazia a noite, o dia do cinema, a tarde do cinema. No fim de semana sempre estavam as crianças brincando lá na minha casa. Então eu fiz questão de manter minha casa aberta para as crianças conviverem com meu filho, para as pessoas que gostavam dele conviverem com ele e para que ele não se isolasse. Eu acho que isso foi fundamental para fortalecer meu filho em relação ao convívio social e as interações sociais que ele tem até hoje. Meu filho é um menino super querido, meu filho tem os amigos de infância, contato com esses amiguinhos de infância até agora, ele é adolescente. Ele cresceu com essas crianças e hoje em dia a gente mudou, eu não estou mais no Brasil, estou morando em Portugal, mas ele continua online com os amigos dele, ele fala com os amigos no WhatsApp, ele fala com os amigos da escola, ele interage com esses amiguinhos, os que são mais próximos, porque o convívio vai se afastando de alguns e vai se fortalecendo com outros normalmente. Ele é um menino que ele gosta muito de estar online, de jogar online. Ele é um menino que participa das atividades na escola. Ele ficou mais tímido, a hiperatividade diminuiu. Ele, graças a Deus, está bem mais calmo. E com o tratamento correto, passado pelo psiquiatra e depois continuado com acompanhamento psiquiatra mensalmente e 3 em 3 meses com neurologista, e após 2 anos de rotina com psicólogos, hoje meu filho está bem. Hoje meu filho convive bem com a Tourette. Eu tive que aprender a ser uma mãe de uma criança com Tourette e fui compartilhando todo esse meu conhecimento através das redes sociais, do Instagram e do Facebook, para ajudar outras famílias com Tourette a não passarem o que eu passei, perdendo 6 anos, sem saber um diagnóstico correto. Graças a Deus, após o diagnóstico, deu tempo ainda dele iniciar esse tratamento e a gente ter um resultado com o tratamento medicamentoso. Meu filho hoje, ele tem tiques leves, ele quase não tem tiques, mas os tiques não desapareceram, porque os tiques da síndrome de Tourette, eles não vão desaparecer de uma hora para outra só porque está tendo um tratamento medicamentoso. Esses tiques aparecem quando ele está muito feliz, aí aparecem de leve, né? Eles vêm assim, mostram, eu tô aqui ainda. Eles aparecem quando ele está em semana de prova. Gente, em semana de prova não adianta medicação, não adianta nada. Ele toma esse citalopram 10 miligramas, um comprimido pela manhã, e à noite ele toma meio comprimido de aripiprazol, 10 miligramas, ou seja, 10 miligramas de citalopram de manhã e 5 miligramas de aripiprazol à noite. E na semana de prova não adianta, ele tem os tiques sonoros, ele faz o barulho o dia todinho, ele faz na escola, ele faz aonde ele estiver, e movimenta o braço, e movimenta a cabeça, e joga para lá, e joga para cá. Mas eu já avisei as professoras,
A equipe da escola é uma equipe pedagógica muito boa, não é? Eles têm uma professora que é a chefe de turma, e ela aqui em Portugal deu toda a assistência e compreendeu bem a situação do Dudu. Eles pediram que eu desse os laudos médicos que diagnosticavam a síndrome de Tourette. Eu levei os laudos que eu trouxe do Brasil para a escola. Ele na escola teve lá o apoio dos professores. Ela conversou com todos os professores, me deram uma ficha para que eu preenchesse, informando os tipos de tics que ele tinha, quais eram, como é que eles poderiam ajudar. E depois a equipe multidisciplinar da escola, junto com a direção, disse que ia estar apoiando ele através de aula de reforço para que ele pudesse se adaptar à escola, porque a gente chegou aqui no final do segundo bimestre e ele está no 9º ano, mas ele vai ter que repetir o 9º ano novamente no próximo ano, porque não deu tempo de fazer o ano letivo completo. E aí ela disse que ele ia ter um apoio com as dificuldades que a síndrome de Tourette caracterizavam mais nele, que é a disgrafia, porque a escrita dele, ele tem uma escrita muito, ela não é uniforme, ela é a letrinha pequena, depois uma letrinha bem grande, e aquela letrinha vai saindo de cima da linha, que é a disgrafia, bem característica das crianças com síndrome de Tourette. Como ele tremia muito na mão, ele teve dificuldade de conseguir ter uma letra bonita, legível, correta. E aí ele ficou tendo essas letrinhas, pequenas, grandes, e sai da linha, às vezes flutua e volta para a linha. Ele hoje em dia está escrevendo mais corretamente, mas ele passou a infância tendo esses problemas com a escrita, né? Que é bem característica da síndrome de Tourette. Mas a síndrome de Tourette não traz nenhum tipo de dificuldade de aprendizado, certo? Não faz com que a criança que tem Tourette tenha problemas de aprendizado a nível de leitura, de entendimento de questões de prova. Não vai ter isso. A síndrome de Tourette não vai atrapalhar o lado cognitivo de aprendizado dessa criança na escola. Ela pode sim, se ela tiver TDAH, não é? Ela pode ser hiperativa, ou seja, se ela tiver TDA, ela pode, o transtorno do déficit de aprendizagem, ela pode ter sim uma dificuldade de aprendizagem, porque pode ser que a criança com síndrome de Tourette tenha outras comorbidades associadas, como o TDA, como a hiperatividade, como o TDAH. Ela pode também ter autismo leve, ou pode ter autismo e Tourette. Ela pode ter algumas, por exemplo, alguns outros problemas associados, algumas outras comorbidades associadas com a Tourette, não é? O toque, ela pode ter TOD. Então, isso tudo, para ser diagnosticado e fechar esse diagnóstico corretamente, é por isso que eu digo às famílias, busquem um psiquiatra. Ele vai ser muito mais capaz de indicar a você o rumo para você fazer o tratamento e seguir com seu filho. E fazer com que ele tenha uma qualidade de vida. O meu filho, ele tinha Tourette e era hiperativo e tinha ansiedade, né? E ele tem uma compulsão alimentar, ele come muito compulsivamente. Ele hoje em dia está com a hiperatividade controlada por conta da medicação, porque o escitalopram ajudou, ele é um anti-ansiolítico, então ajudou na ansiedade e na hiperatividade. Ele está com isso muito mais controlado, eu vejo. Ele tem ainda os tiques da Tourette, que são ocasionados em momentos de maior ansiedade, ou estresse, ou medo, ou semana de prova, ou quando ele está muito eufórico, porque ele vai fazer alguma coisa que ele gosta, ou vai ganhar algo que ele gosta. A gente não pode dizer que vai dar nada, a gente tem que simplesmente comprar e dar. Porque se eu prometer alguma coisa, acabou. Se ele vai ter tique até quando chega Natal, é uma situação.
Ele faz, mãe, o que é que eu vou ganhar no Natal? Ai, vai chegar o Natal. Aí começa a ter os tiques. Pronto. Até chegar o Natal e ele ganhar o presente, eu já sei que aquele mês vai ser os tique-tiques aparecendo. Eu até brinco, gente, porque a gente tem que aprender a tentar conviver com a Tourette com leveza. No início não é fácil, eu sei. Foi muito difícil. Foram muitas lágrimas, muito momento de trancar no banheiro e chorar sozinha, para que ninguém visse, principalmente ele. E depois sorrir, mostrando que eu estava bem, para que eles também estivessem bem. Mas eu tive que aprender a entender que, como cuidadora, eu sou um espelho e um exemplo para o meu filho. Eu tinha que estar forte, eu tinha que estar demonstrando segurança, eu tinha que saber o que eu estava fazendo, eu tinha que demonstrar que eu estava feliz e que eu o apoiava o tempo todo e que ele poderia fazer tudo e poderia sempre contar comigo, porque eu tinha que ser um exemplo de força, de alegria, de superação, de motivação para ajudar meu filho a ter tudo isso, a ser uma criança alegre, a ser uma criança motivada, a ser uma criança com autoestima, a ser uma criança capaz de superar as dificuldades e aprender que na vida vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas que a gente tem que aprender a enfrentar para poder superar aquela situação e seguir em frente. E assim é a vida. Então, eu amadureci junto com meu filho, a Tourette me ensinou muito, e hoje eu digo que para muitas pessoas talvez esteja sendo muito difícil. É muito difícil no início, mas se você tiver amor pelo seu filho, tiver vontade de se dedicar e puder se dedicar a fazer com que seu filho cresça feliz, forte e confiante, com autoconfiança, com motivação, com palavras de carinho, com muito amor e com todo o seu apoio, independente dos tiques, seu filho vai ser a melhor criança que ele puder ser. E ele nunca vai esquecer o que você vai estar fazendo por ele. Porque meu filho diz que ele aprendeu muita coisa e diz que foi por mim. E isso é o melhor presente e é o melhor retorno que eu poderia ter com tudo que a gente passou, porque não foi fácil. Mas um dia desse eu encontrei uma cartinha dizendo que eu ensinei ele a ser uma pessoa melhor, porque ele era uma pessoa que ajudava outras pessoas. E eu ajudei muito ele. Então essa cartinha que eu li, gente, valeu tudo que eu passei. Vale cada coisa. De saber que meu filho reconhece que ele hoje em dia está bem e que eu tive lá do lado dele o tempo todo, porque eu sei que ele nunca vai esquecer. E tudo valeu a pena. Não seguir minha carreira valeu a pena. Ter trabalhado vendendo comida para poder pagar as contas e estar do lado dele valeu a pena. Não ter tido apoio da família, muitas vezes estar bem sozinha, sofrendo só, também valeu a pena porque me fortaleceu. Então, cada pedra no caminho que eu tive me ajudou a ser uma pessoa mais forte. E hoje eu aguento ainda muitas coisas, porque eu estou recomeçando uma vida aqui, ao lado da minha família, e não está sendo fácil. Mas eu sei que eu vou conseguir ser capaz de superar, porque eu acredito que o que eu já consegui, eu vou conseguir muito mais pelo meu filho, porque a gente veio aqui para dar uma educação melhor a ele, uma oportunidade. Mas a gente não veio aleatoriamente, a gente não veio só seguir a busca de uma viagem de morar em outro país, porque isso a gente já passou. A gente já viveu fora do Brasil, já vivi nos Estados Unidos, e eu sei o que é ser imigrante, não é fácil. A gente tinha planos de morar fora e hoje a gente veio, hoje a gente está em Portugal, a gente imigrou para cá para dar uma melhor qualidade de vida e educação melhor para o meu filho, mas porque a gente percebeu que era um momento onde ele estava fortalecido emocionalmente, onde os tiques dele estavam mais controlados, onde o tratamento já era o tratamento adequado, onde a gente poderia seguir esse tratamento e onde a gente poderia saber que ele continuaria bem, não é? Então, tudo foi muito pensado e tudo na minha vida é pensado e planejado pelo bem-estar do meu filho. Eu vivo hoje em dia
e faço tudo para colocar meu filho em primeiro lugar pelo bem-estar dele. Porque a vida deixou de ser minha para ser uma vida em minha família, para a minha família. Então, tudo que nós fazemos é pelo bem-estar e pelo bem dele. Ele precisa da gente enquanto ele for criança, enquanto ele é adolescente, e eu faço tudo que eu puder, estiver à minha altura, para que meu filho esteja bem, cresça forte emocionalmente e se sinta capaz de fazer o que ele quiser da vida dele, porque ele vai saber que eu vou estar ali apoiando. Então hoje meu filho já tem vontade de trabalhar com design gráfico, programação, ele fez cursos na pandemia online para aprender a trabalhar com computadores, eu gostei, porque é uma oportunidade de futuro que está surgindo para muitas pessoas trabalhar online, trabalhar com recursos gráficos digitais, e isso é o futuro, né, gente? Os computadores, a tecnologia tá aí, e o que eu pude apoiar foi pagar cursos para ele fazer, porque eu sabia que se ele trabalhasse online, ele poderia trabalhar para outras empresas ou para ele mesmo, e ele não sofreria tanto assim, fora numa rotina em uma empresa por conta de bullying por ter tics. Graças a Deus os tics dele são muito leves. Eu acho que hoje em dia, se ele decidir também, quando ele tiver maior, trabalhar fora, ele não vai sofrer tanto com isso. E a gente também sabe que os tics dele são leves. É um caso que ele tem sorte, porque eu sei que nem todos os Tourettes têm tics leves, alguns têm tics mais graves e severos. E além do tratamento medicamentoso, precisam também de outros recursos para poder ter uma melhor qualidade de vida. Mas hoje existem muitos recursos que ajudam. Existe a cirurgia de DBS, Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda, que é usada para pessoas que têm Parkinson, mas que vem sendo muito utilizadas em pessoas que têm síndrome de Tourette, em casos severos, onde a pessoa não controla de forma nenhuma e nenhum tratamento fez efeito. E essa cirurgia é indicada para casos de adultos com Tourettes, com tics severos, não é? Existem também outros tipos de tratamento medicamentosos que as pessoas podem fazer junto com terapias cognitivas comportamentais que também ajudam crianças, jovens com Tourette. E também existe a possibilidade de entre os 16 e 18 anos algumas pessoas terem os tics completamente desaparecidos, ou seja, os tics desaparecem, né? Os tics somem em alguns casos de pessoas que têm Tourette. A partir dos 16 anos, eles vão ficando cada vez mais leves, e isso eu quero dizer às famílias, que o que eu venho observado é que a cada ano que passa, os tiques vão ficando mais leves, meu filho vai aprendendo a controlar mais, e é isso que acontece com a maioria dos casos de Tourette. Eu conheço e tenho contato com famílias com tiques severos